querido. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui dividindo essa oportunidade, dividir um palco com pessoas tão incríveis que vão fazer parte deste meu sonho. Quando eu escolhi esta temática, storytelling, talvez vocês tenham a impressão de que eu errei na escrita, eu esteja querendo falar storytelling. Não, eu estou falando de storytelling. Trazendo para um bom português, seria perguntar a vocês, e eu chamo essa reflexão. Alguém aqui pensou em fazer a faculdade de vendas? Não. Provavelmente ninguém foi talhado desde a sua infância para trabalhar com vendas. Muito pelo contrário, sempre diziam o que para nós? Se tudo der errado, você vai ser vendedor. Então, imaginem aquelas pessoas que sempre sentiram no seu íntimo a vontade de mudar a vida dos outros. Sim, porque vender não é algo ruim. Vender é levar a alguém uma informação, um conhecimento, um produto, algo que pode transformar a vida de uma pessoa ou de uma família. E é isso que eu vim trazer aqui para vocês, uma releitura do que é vender, mas vender com emoção. E o storytelling tem essa proposta, de fazer com que vocês tenham uma reflexão mais ampla e consigam sair dessas crenças que são verdadeiras objeções na vida. Porque ninguém quer que o outro pense, eu vou ser invasivo, eu nem vou passar por ela porque ela vai querer me vender alguma coisa. Ou então, o que eu tenho, ninguém precisa. Ou será, aquilo ali já falaram tantas vezes, será que o meu vai ser mais um? E é isso que eu os convido, a ter uma releitura dessa ideia. E começa com conexão. Quando eu estou aqui falando, estou vendendo a minha imagem de uma advogada, a minha imagem de mãe, a minha imagem de profissional do direito autônoma, de uma mãe de família, de uma mulher casada, de alguém que passou por 7 gestações, 4 abortos e tem gêmeos, e diabéticos tipo 1. Um filho maravilhoso de 21 anos e os gêmeos de 15 que transformam a minha realidade diariamente. Então todos nós temos, de uma forma ou de outra, vários desafios emblemáticos e não importa em que momento eles vão aparecer. E se eu disse alguma coisa que tocou o coração de vocês, é porque já estamos iniciando com a conexão. E a conexão é quando eu consigo identificar no outro algo que ele veja que eu também passei. E principalmente, algo que diga para ele, isso é um momento, ela falou o que eu precisava ouvir. Então, cada um de nós aqui, eu tenho certeza que tem alguma emoção, alguma experiência a compartilhar com o outro. E aí, como é que nós podemos trazer isso para uma linguagem profissional? Como é que eu posso trazer isso para o mundo dos negócios? Eu trabalho com direito previdenciário, que nada mais é do que trabalhar aposentadorias, pensões, enfim. Essa é a realidade de muitas pessoas, pessoas que não tiveram, talvez, a chance de se planejar para o futuro e foram abraçadas por algo imprevisível, a morte de um ente querido, uma doença que elas não imaginariam que um dia iam ter, ou até mesmo elas estarem incapacitadas para o mercado de trabalho. Então, diariamente, eu encontro pessoas que me procuram para trazer dignidade para a vida delas. E essa dignidade vem com o meu conhecimento. E começa perguntando a elas, o que é que elas efetivamente desejam? Que eu mude a vida delas, que eu traga dignidade para a família, ou até mais, que eu consiga fazer com que, diante da ausência delas, a família não fique desamparada. E isso passa muitas vezes não só pela perda do ente, passa pelos desafios financeiros. E é isso que eu tento evitar. Comunicar-se da maneira adequada. Quando eu me comunico de uma forma empática e sem utilizar o juridiquês, eu estou mostrando às pessoas que elas não precisam falar comigo diferente e que elas não devem omitir nenhuma informação. Eu preciso saber o que elas precisam para entender a que alcance o meu trabalho tem que ir. Porque ele vai muito mais do que alguém reclamar de um problema de saúde que gera uma incapacidade.
Ele vai por transcrever o que uma dor somatizada, que é a fibromialgia, que a partir do ano que vem vai se tornar uma doença reconhecida como uma pessoa com deficiência, de tão grave que ela não aparece. Mas a pessoa que sofre, vocês não têm ideia do tamanho que é essa dor. E para isso, eu trago aqui alguns passos. E dentre eles, nós temos uma ponte. Esses passos, eles na verdade são empatia, você aprender a ouvir o que a pessoa tem para lhe contar. Quando eu falo em vender, nós temos que muito mais saber o que a pessoa deseja do que apresentar um produto. É ele que vai dizer qual é a solução que eu preciso apresentar. Porque muitas vezes o meu produto ele tem que ser reformulado, ele tem que ser adaptado ao que você está precisando. E eu tenho certeza que o que você precisa, a partir desse momento, é o que eu estou oferecendo. Então, essa é uma forma muito especial de dar ao outro a atenção que ele deseja e, principalmente, mostrar que eu estou prestando atenção nele. O segundo passo que eu julgo muito importante é você ter a sensibilidade de trazer, às vezes, algumas coisas que a pessoa não quer lhe contar, como foi o caso de uma senhora que sofria violência doméstica e tinha vergonha de contar isso para mim. Ou então, de uma mulher que tinha sérias sequências de ter sofrido uma queimadura e ela não sabia mais o que fazer com tantas cicatrizes no seu corpo. Ela trabalhava como cozinheira num hospital e não usava uniforme curto, porque ela não queria mostrar as marcas da panela com óleo quente que foi jogado. Então, isso são muitas informações que muitas vezes as pessoas não querem nos contar. E que, sentado ali comigo, elas conseguem ter a confiança e trabalhar todas essas emoções. E aqui, novamente, eu trago a clareza da transformação que eu vou gerar, isso tem que ficar muito claro. Criar a conexão com esse público, porque todos podem pensar que não vão precisar de segurança no futuro, mas eu lhes digo, a segurança tem que estar agora. A pandemia foi uma prova disso, de que nós temos que estar preparados para o hoje. Despertar um desejo de compra, quem não quer ter aquilo que eu posso mudar a vida dele, construir uma narrativa poderosa, mostrar como a padaria do meu amigo pode trazer a realização de sonhos. Como a realidade financeira de uma família pode ser alterada com as orientações da Renata. Como toda a história de vida da Helena nos incentiva a seguir, dar um passo à frente. Como as informações que nós vamos ter poderosíssimas da Camila pode recuperar a autoestima. E a Sabrina, que vai nos mostrar como gerenciar um negócio com prosperidade. Isso é envolver e engajar a audiência. Essa é a minha chave. É a chave do storytelling. É a chave que eu quero compartilhar com vocês. E aqui eu trago uma importante reflexão antes de eu me despedir de todos. Que cada um aqui saiba que eu estar aqui compartilhando isso, com toda a minha sensibilidade, que eu tenho muita, é muito importante. Alguns colegas sabem que até comprometimentos eu fiz, né, Felipe? Alguns comprometimentos para estarem aqui. Mas aquela semente que o nosso mentor Renner plantou foi tão grande, foi tão importante. E que toda vez que eu olhava para vocês e via ela sendo regada, era tão importante que me fez atravessar fronteiras, dar esse passo que é um verdadeiro romper dentro da minha família, porque eles diziam, mãe, é muito longe, mas vai. E eu sempre encarei como verdade algo que eu vou dizer. Eu jamais vou deixar de ser um milagre na vida de alguém. Obrigada.